Sistemas religiosos puramente externos de um lado e uma experiência real de graça interior do outro. É exatamente esse o debate profundo que a gente vai explorar hoje, fazendo uma análise do fascinante documento As 95 Teses Transformacionais. Para entender a profundidade desse material original, imagine a seguinte cena cinematográfica. Alguém lendo um livro que quase brilha, cercado por partículas de luz, como se a sabedoria divina estivesse literalmente se fundindo com a mecânica quântica da nossa própria mente, iluminando tudo num amanhecer super quente cheio de esperança. É essa sensação de mergulhar neste texto. Ele nos convida a deixar de lado o peso das regras mecânicas e a entender como uma reflexão contemporânea pode propor uma verdadeira revolução na nossa alma. E para definir o tom da nossa análise, a gente começa com uma citação clássica que resume tudo. É o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, historicamente, teses famosas foram pregadas lá naquelas pesadas portas de madeira para iniciar grandes debates públicos, né? Mas a proposta do nosso material base aqui é muito mais íntima. A ideia central é que essa reflexão moderna não foi feita para ser cravada na madeira, mas sim gravada diretamente no coração humano. Afinal, a verdadeira transformação nunca é só externa. E para mapear essa jornada de 95 pontos, a gente sintetizou o conteúdo do texto em 5 temas principais. 1. O chamado à reforma interior. 2. A ilusão dos sistemas humanos. 3. A suficiência da graça. 4. O tesouro da transformação. E, por fim, 5. Praticando a reforma diária. Então, vamos mergulhar direto no nosso primeiro tema de hoje. O chamado à reforma interior, com foco nessa mudança que começa de dentro. O texto original deixa absolutamente claro que a vida não se resume a seguir uma cartilha de eventos isolados. Tem uma dicotomia fundamental rolando aqui. De um lado, a gente tem os ritos externos. Eles até organizam o comportamento, são úteis em certo nível, mas param na superfície, sabe? Simplesmente não conseguem alcançar o centro da alma. Do outro lado, temos a transformação interior. É num coração verdadeiramente rendido que o arrependimento real nasce. Funciona mais ou menos assim. Regras apenas gerenciam a nossa vitrine, enquanto o arrependimento genuíno exige uma mudança profunda lá nos bastidores da vida. Mas como a gente identifica esse arrependimento na prática? O material nos dá 3 pistas. Primeiro, é uma mudança de direção real, não apenas aquele sentimento passageiro de remorso, que logo some. Segundo, quando o interior realmente muda, o nosso exterior naturalmente começa a dar provas dessa transformação ao longo do tempo. É inevitável. E terceiro, esse processo todo gera uma humildade que perdura para a vida inteira. A lógica que os autores apresentam é belíssima. A mudança real de vida é a maior evidência de que algo profundo aconteceu lá dentro. O que nos leva direto para o tema número 2. A ilusão dos sistemas humanos e o perigo constante da falsa segurança. Aqui, a análise foca numa crítica bem forte às estruturas criadas por mãos humanas, introduzindo o conceito de exploração espiritual. O documento original classifica como um erro gravíssimo o ato de usar pessoas mais vulneráveis para extrair recursos financeiros ou vantagens, usando a fé como disfarce. Tem um alerta super severo nas fontes. No exato momento em que a fé vira um negócio focado no lucro, o coração já começou a se desviar completamente da essência da mensagem. Não tem meio termo para isso no texto. E por que exatamente esses sistemas humanos falham tanto? Eles são ineficazes por 3 motivos centrais que o documento aponta. Primeiro, eles não conseguem remover a culpa moral de ninguém. Segundo, oferecem promessas vazias, muitas vezes vendendo ilusões para corações mais simples. E terceiro, acabam capturando recursos financeiros em vez de capturarem corações para a eternidade. Buscar segurança nesses meios é como tentar curar uma fratura com um band-aid. Apenas anestesia a alma, cria uma ilusão de paz, mas não traz a cura real. Bom, se a cura real não está lá onde ela está, isso nos traz ao terceiro tema, a suficiência da graça e a obra completa da cruz. Se os sistemas humanos falham feio, a graça divina surge nas teses como o antídoto perfeito. A tese número 5 é simplesmente implacável. Olha só, nenhum homem tem poder para remover culpas que somente Deus pode perdoar. O princípio exposto aqui não deixa espaço nenhum para ambiguidades. O perdão não é um produto. Ele não pode ser comprado, não pode ser manipulado por discursos bonitos, nem negociado através de rituais. É um dom puro, que a gente só recebe por meio da fé. Isso fica ainda mais claro com uma comparação que o texto faz, que é vital para a gente entender o todo. As declarações humanas, aquelas que vêm de líderes ou instituições, servem no máximo para confirmar ou anunciar algo que já foi feito.
elas não têm o poder de salvar ninguém. Já o perdão divino é a ação real, o que efetivamente realiza a salvação e limpa a culpa de verdade. Líderes, tradições, por mais bem-intencionados que sejam, jamais poderão substituir a figura do Redentor. A graça é, sem sombra de dúvidas, o nosso bem mais precioso. Avançando para o nosso quarto tema, o tesouro da transformação e o fruto da verdadeira fé. Então, o que acontece quando essa graça realmente cria raízes? Como é que uma mente renovada passa a enxergar a sociedade ao redor? O que define os verdadeiros tesouros de uma comunidade de fé, segundo as teses? Bom, com certeza não são edifícios suntuosos ou contas bancárias lotadas. O primeiro tesouro é a própria mensagem, o Evangelho. O segundo tesouro são as pessoas, especialmente os pobres e necessitados. E o terceiro é a caridade ativa, que supera infinitamente qualquer ritual vazio. A mensagem é clara. Uma autêntica transformação espiritual leva de forma inevitável a priorizar o amor prático no dia a dia. E a tese 45 resume essa ideia com um peso enorme. Ela diz o seguinte: ignorar o necessitado é afrontar o Deus que se revela no amor. O ato de amar, de estender a mão a quem sofre, tem um valor inestimável. O documento nos diz firmemente que afrontar a Deus, ignorando a vulnerabilidade das pessoas, torna qualquer prática religiosa externa completamente vazia, oca, destituída de qualquer vida. E chegamos à nossa quinta e última sessão, praticando a reforma diária. Vamos ver como aplicar isso na mente e no coração. Agora a teoria teológica dá espaço para um exercício super prático e intimista proposto no final do material original. A grande pergunta é: em que áreas se busca segurança externa? Esse é um convite para a gente olhar para dentro e identificar aquelas falsas âncoras em que a mente humana adora se agarrar, sabe? Pode ser o dinheiro, pode ser o status social, um título importante, ou talvez até o apego a regras rígidas e o medo paralisante de ser condenado. Reconhecer essas áreas onde a gente se esconde é o primeiro grande passo em direção à liberdade. E os autores nos deixam um método acionável em 3 etapas para lidar com isso. Vamos diminuir o ritmo aqui para absorver bem o peso desse exercício espiritual. O passo número 1 é: escreva 3 áreas de falsa segurança. Coloque no papel mesmo, para reconhecer o problema materialmente. Passo número 2. Ao lado de cada uma dessas áreas, escreva a frase "Cristo é suficiente aqui". É uma substituição cognitiva e espiritual direta, muito poderosa. E o passo 3, ore ativamente pela renovação da sua mente. É basicamente trazer aquela grande escala de uma reforma histórica direto para o silêncio da nossa vida diária. E para amarrar toda essa nossa exploração de hoje, as teses deixam uma frase de impacto inegável. Esta reforma não fica pregada em portas, ela é gravada no coração. É a síntese perfeita desse deslocamento do externo para o interno, saindo da porta de madeira lá de trás e indo direto para o centro da nossa alma. E a gente encerra essa análise com uma provocação para levar para a vida. Depois de tudo isso, quais teses precisam ser regravadas hoje dentro de nós, para que a suficiência da graça seja de fato a nossa única âncora? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais este mergulho com a gente e até a próxima.